uma mãe abandonou sua filha em um orfanato e partiu com seu novo companheiro. Anos mais tarde, uma jovem mulher apareceu em sua porta, fazendo ela entrar em desespero. Se inscreva no nosso canal para assistir mais histórias como esta e não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Marina olhava pela janela da pequena casa, observando o vento balançar as folhas das árvores de forma quase hipnótica. Era um fim de tarde como qualquer outro na cidadezinha onde morava com Roberto. Mas a quietude daquele momento contrastava violentamente com o tumulto que sentia por dentro. Seus pensamentos estavam em um turbilhão constante há semanas, mas agora o momento da decisão final estava se aproximando. A cada segundo, o desespero se intensificava. Ela sabia que não podia mais adiar. Luísa, sua filha de apenas 3 anos, dormia tranquilamente no pequeno berço, no canto do quarto. Marina se aproximou silenciosamente e se ajoelhou ao lado da cama, observando o rostinho sereno da criança que amava mais que tudo no mundo. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Como mãe, ela sabia que seu dever era protegê-la, mas ao mesmo tempo sabia que não havia escapatória do pesadelo em que viviam. Roberto, com seu temperamento imprevisível e controlador, não só representava uma ameaça constante para Marina, mas mais recentemente suas explosões de raiva haviam começado a ser direcionadas também a Luísa. Marina abraçou a pequena mãozinha de Luísa e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela se lembrava claramente de como Roberto, dias atrás, havia levantado a voz para a menina pela primeira vez, ameaçando-a por ter derrubado um copo. O rosto dele, desfigurado pelo ódio irracional, ainda estava vívido na mente de Marina. Aquela tinha sido a gota d'água. Sabia que Roberto era capaz de muito mais. E embora a ideia de abandonar sua filha a devastasse, ela não via outra opção. Ela não tinha família que pudesse protegê-las. E fugir sozinha com Luísa parecia impossível, com Roberto vigiando cada passo que ela dava. Mas havia uma saída, dolorosa, cruel, mas talvez a única maneira de salvar a filha. Marina ouvira falar de um orfanato na cidade vizinha, um lugar seguro, com boas pessoas, onde Luísa poderia ter uma chance de crescer longe do terror. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, enquanto ela ponderava o plano que vinha elaborando em silêncio. Partiria na manhã seguinte, antes que Roberto acordasse, e entregaria sua filha ao orfanato na esperança de que ali ela estivesse protegida. Enquanto os pensamentos de Marina giravam, um barulho ecoou do outro lado da casa. A porta da frente se abriu bruscamente e ela ouviu os passos pesados de Roberto entrando. Seu coração acelerou. Ele estava em casa mais cedo que o normal. Limpeza as lágrimas rapidamente, tentando não parecer abalada. A última coisa que precisava era provocar mais uma discussão. "Marina!" gritou Roberto do corredor. "Onde você está?" Ela se levantou, ajeitou o cabelo e saiu do quarto de Luísa, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. "Estou aqui", respondeu, forçando uma calma que não sentia. Encontrou Roberto no corredor, o rosto endurecido como de costume. Ele a olhou de cima a baixo, seu olhar carregado de suspeita, como se tentasse adivinhar o que ela estava escondendo. "Está tudo bem?" perguntou ele, mas o tom era mais uma acusação do que uma preocupação genuína. Marina apenas assentiu, evitando seu olhar. Ela sabia que não podia demonstrar nenhuma fraqueza naquele momento. Tudo precisava correr como planejado. Ela se afastou rapidamente em direção à cozinha, fingindo estar ocupada com algo trivial, tentando manter-se invisível. Roberto, por sorte, não insistiu em uma conversa. Ele foi para a sala, ligou a televisão e o som alto dos noticiários preencheu o silêncio. Naquela noite, Marina não conseguiu pregar os olhos. Ficou acordada, olhando para o teto, planejando e repassando cada detalhe em sua mente. Tudo tinha que ser perfeito. Pela manhã, antes do amanhecer, ela reuniria o pouco que precisava levar e partiria com Luísa.
Ela tentava se convencer de que aquilo era o certo a fazer, que era a única maneira de salvar sua filha de um destino pior. Mas, ao mesmo tempo, seu coração se partia em 1000 pedaços. Como mãe, a ideia de se separar de Luísa era insuportável. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, Marina tomou sua decisão final. Levantou-se cuidadosamente, sem fazer barulho, e começou a juntar as poucas coisas que Luísa levaria. Uma pequena bolsa com roupas e o ursinho de pelúcia que ela tanto amava. Sua respiração era pesada, o medo e a culpa esmagando seu peito. Mas ela continuou. Com Luísa ainda dormindo em seus braços, Marina saiu silenciosamente de casa. O mundo parecia parado naquele momento. Nem mesmo os pássaros cantavam. Ela caminhou em direção à estrada de terra que levava à cidade vizinha, onde o orfanato estava. Com cada passo, o peso da decisão parecia aumentar, e cada fibra de seu ser gritava para que ela voltasse, para que ficasse com sua filha, para que encontrasse outra saída. Mas ela sabia que não havia mais tempo para arrependimentos. Ao chegar ao portão do orfanato, Marina hesitou. O prédio grande e imponente à sua frente parecia ao mesmo tempo um refúgio e uma prisão. A porta de entrada estava fechada, mas logo uma freira apareceu ao ouvir os passos de Marina na calçada. "Posso ajudá-la?" perguntou a mulher gentilmente. Marina não conseguia encontrar palavras. Ela apenas olhou para Luísa em seus braços, o peso da decisão esmagando-a. A freira pareceu entender de imediato e fez um sinal para que Marina a seguisse para dentro. No corredor silencioso, com o coração em pedaços, Marina entregou sua filha para os cuidados da freira, murmurando uma breve explicação sobre como não poderia mais cuidar dela, mas prometendo que Luísa era uma menina boa e merecia uma vida melhor do que ela poderia oferecer. Sem olhar para trás, Marina deixou o orfanato com lágrimas caindo livremente de seus olhos, sabendo que o próximo passo seria retornar para a prisão que era sua vida ao lado de Roberto. Sabia que nunca mais seria a mesma. Ela havia perdido sua filha, ainda que por amor, e isso a marcaria para sempre. Enquanto Marina caminhava de volta para casa, o vazio tomava conta de seu ser. A cada passo, a imagem de Luísa desaparecendo nos corredores do orfanato se repetia em sua mente. Mas, dentro dos muros frios daquele lugar, a pequena menina começava sua nova vida, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Luísa, ao ser levada pela freira, ainda dormia tranquilamente. A mulher, cujo nome era Irmã Teresa, a colocou em uma das camas vazias do dormitório infantil ao lado de outras crianças que já haviam adormecido. A luz suave do amanhecer entrava pelas janelas altas, trazendo uma calma quase ilusória para o cenário, como se o mundo estivesse imune à tragédia silenciosa que acabara de acontecer. Luísa, agora sem a presença protetora de sua mãe, seria acordada em um novo e estranho ambiente. Horas depois, quando o sol já estava alto, o ruído das outras crianças correndo pelo corredor despertou Luísa. Ela piscou os olhos algumas vezes, confusa, procurando reconhecer o espaço ao seu redor. O berço macio em que costumava dormir não estava lá. E o cheiro de casa que ela conhecia havia sido substituído por um cheiro de madeira velha e sabão. Quando ela se virou, esperando ver o rosto familiar de Marina, encontrou apenas camas estranhas e crianças desconhecidas. Luísa sentou-se na cama, esfregando os olhos com as mãozinhas pequenas, ainda com a marca de sono em seu rosto. A freira, que a observava de longe, se aproximou devagar, sabendo que o despertar seria confuso para a menina. "Bom dia, querida", disse Irmã Teresa com uma voz suave, abaixando-se para ficar à altura de Luísa. "Como você se chama?" Luísa olhou para ela, os lábios trêmulos. A confusão em seus olhos lentamente se transformava em medo. "Mamãe?", murmurou, em uma voz tão baixa que a freira mal pôde ouvir. Aquela única palavra trouxe uma pontada de dor no coração de Irmã Teresa, que já havia visto muitas crianças chegarem ao orfanato da mesma maneira.
Algumas, como Luísa, muito pequenas para entender a totalidade de seus destinos. Outras mais velhas, já endurecidas pela vida e pelas perdas. Mas o resultado era sempre o mesmo, uma criança ferida pela separação abrupta daquilo que mais amavam. Sua mãe te ama muito, disse irmã Teresa, tocando o ombro da menina de forma reconfortante. Ela teve que ir, mas nós vamos cuidar muito bem de você aqui, está bem? Luísa olhou ao redor, como se estivesse esperando que sua mãe surgisse de algum canto escuro do quarto, mas a ausência de Marina era clara. Uma pequena lágrima começou a se formar nos olhos da menina, e logo ela começou a chorar em silêncio, os soluços pequenos e contidos, como se estivesse com medo de fazer barulho. Sem saber o que fazer, irmã Teresa a pegou no colo, balançando-a suavemente enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do orfanato. A menina se agarrou à freira, buscando algum conforto, mas o vazio que sua mãe deixara parecia grande demais para ser preenchido. Os primeiros dias no orfanato foram marcados pela solidão. Luísa era uma criança tímida e a ausência de Marina pesava a cada momento. Ela assistia de longe enquanto as outras crianças brincavam juntas, mas não tinha coragem de se aproximar. Tudo ao seu redor era novo e intimidante, e embora a irmã Teresa e as outras cuidadoras fossem gentis, nada parecia aliviar o aperto que sentia no peito. No fundo, ela esperava, mesmo que não conseguisse verbalizar, que sua mãe voltasse para buscá-la. Na terceira noite, Luísa estava deitada em sua cama, os olhos bem abertos, olhando para o teto. O sono era difícil de alcançar desde que chegara ao orfanato. As sombras no teto pareciam dançar de um jeito estranho, e o barulho distante das outras crianças respirando a fazia se sentir ainda mais sozinha. Foi quando ouviu um barulho suave vindo do corredor. Um menino de sua idade, de cabelos bagunçados e olhos grandes e curiosos, entrou furtivamente no dormitório. Ele olhou para todos os lados, certificando-se de que não seria visto, e parou ao lado da cama de Luísa. "Oi", disse ele baixinho, um sorriso tímido no rosto. "Você é nova, né?" Luísa olhou para ele um pouco assustada, mas curiosa. "Eu sou João", continuou o menino, sentando-se no chão ao lado da cama dela. "E você?" Ela demorou alguns segundos antes de responder, a voz pequena e hesitante. "Luísa." João sorriu novamente, como se tivesse acabado de fazer uma grande descoberta. "Quer brincar amanhã?" perguntou ele, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Luísa hesitou, sem saber o que dizer. João parecia amigável, e pela primeira vez desde que chegara, alguém se dirigia diretamente a ela com tanta leveza. "Pode ser", respondeu baixinho, ainda incerta. João se levantou rapidamente, parecendo satisfeito com a resposta. "Ótimo", sussurrou ele, antes de sair correndo de volta para o dormitório dos meninos, deixando Luísa sozinha novamente. Embora ainda se sentisse perdida, aquele pequeno encontro com João trouxe um fiapo de esperança para o coração da menina. No dia seguinte, quando acordasse, algo novo poderia acontecer. Talvez, apenas talvez, aquele lugar pudesse ser um pouco menos assustador se ela tivesse um amigo. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Marina continuava sua vida sob o controle de Roberto. Ela se movia como uma sombra dentro de casa, sempre vigiada de perto por ele, que parecia mais desconfiado do que nunca. Marina, no entanto, mantinha-se firme em sua decisão, mesmo que seu coração sangrasse. Ela não tinha outra escolha, e em algum lugar rezava para que Luísa estivesse segura. Os primeiros anos de Luísa no orfanato foram envoltos em confusão e tristeza. A jovem menina, de apenas 6 anos, não conseguia entender por que sua mãe a deixara naquele lugar frio e distante. Inicialmente, ela alimentava a esperança de que Marina voltaria para buscá-la, mas à medida que o tempo passava e ninguém aparecia, essa esperança foi se esvaindo, sendo lentamente substituída por um sentimento profundo de solidão.
Os dias no orfanato eram monótonos. As crianças acordavam cedo, seguiam uma rotina rígida de aulas, refeições e tarefas. As freiras eram severas, mas justas, e faziam o melhor para manter a ordem em um ambiente que, para muitas crianças, era o único lar que conheciam. Mas para Luísa, aquele lugar sempre parecia provisório, como se estivesse ali apenas à espera de algo melhor, à espera de sua mãe. Nos primeiros meses, ela observava atentamente as portas do orfanato, na esperança de ver o rosto familiar de Marina surgindo de repente para levá-la de volta. Cada vez que alguém vinha visitar o local, Luísa corria para o portão, com o coração acelerado, imaginando que talvez fosse o dia em que finalmente seria levada de volta para casa. Mas o tempo foi passando, e essas visitas se tornaram apenas lembretes dolorosos de que ninguém vinha buscá-la. A dor da espera transformou-se em frustração. As outras crianças no orfanato, muitas delas também abandonadas, formavam laços entre si, criando uma espécie de família improvisada. Luísa, porém, não conseguia se encaixar. Ela tentava fazer amigos, aproximando-se timidamente de alguns dos meninos e meninas da sua idade, mas a cada tentativa fracassada, ela se retraía ainda mais. As outras crianças pareciam aceitar a vida ali de uma forma que Luísa não conseguia. Elas falavam de suas adoções, faziam piadas sobre como poderiam ser escolhidas por uma nova família. Mas Luísa não queria uma nova família. Ela queria sua mãe de volta. No entanto, com o passar dos anos, essa esperança foi lentamente se transformando em algo diferente. A saudade inicial foi tomando a forma de ressentimento. Marina, que antes era lembrada com carinho e saudade, agora se tornava o foco de uma raiva silenciosa e contida. Luísa começava a se perguntar o que tinha feito de errado. Por que sua mãe a deixara? Será que ela não era boa o suficiente? Essas perguntas se tornavam mais frequentes à medida que os anos passavam, e Luísa cada vez mais começava a se isolar emocionalmente. Quando completou 9 anos, ela já era conhecida pelas freiras e pelas outras crianças como uma menina reservada, que raramente falava de seus sentimentos. Mantinha uma postura forte, como se o abandono não a afetasse tanto quanto as outras crianças. Mas por dentro, Luísa carregava um peso esmagador de dúvidas e inseguranças. Ao contrário das outras meninas, que sonhavam com pais adotivos ou falavam animadas sobre um futuro fora do orfanato, Luísa tinha dificuldade em imaginar qualquer coisa além do presente vazio que vivia. Ela começou a encontrar refúgio na biblioteca do orfanato. Era um lugar pequeno, com prateleiras de livros doados por instituições de caridade, mas para Luísa era um mundo à parte. Ali, ela se perdia nas histórias de personagens que, assim como ela, lutavam contra adversidades, mas que de alguma forma sempre encontravam um final feliz. Era sua maneira de escapar da realidade e, por algumas horas, esquecer-se de que estava sozinha. Um dos livros favoritos de Luísa era sobre uma menina que tinha perdido tudo, mas encontrou força para reconstruir sua vida. Ela lia e relia essa história até quase decorar cada página, e cada vez que a terminava, sentia uma pequena centelha de esperança de que, talvez, o mesmo pudesse acontecer com ela. Mas essa esperança era sempre breve, logo substituída pela realidade amarga de que, por mais forte que tentasse ser, ainda era uma criança sozinha e sem respostas. Com o tempo, Luísa percebeu que não poderia contar com ninguém além de si mesma. As tentativas de se conectar com as outras crianças diminuíram até cessarem completamente. João, um garoto da sua idade que havia tentado fazer amizade com ela no início, desistiu depois de tantas recusas silenciosas. Ele era uma das poucas pessoas no orfanato que parecia realmente se importar com ela. Mas Luísa, envolta em sua própria dor, não conseguia se permitir formar esse vínculo. Tinha medo de que, assim como sua mãe, ele também a abandonasse.
Essa distância emocional que Luísa mantinha das outras crianças não passava despercebida. As freiras, especialmente Irmã Teresa, frequentemente tentavam quebrar essa barreira, encorajando-a a participar mais das atividades em grupo. Mas Luísa sempre encontrava uma maneira de escapar, preferindo a solidão dos cantos tranquilos do orfanato ou o refúgio dos livros. Irmã Teresa era uma das poucas pessoas que ainda acreditavam que Luísa poderia encontrar felicidade, mas mesmo ela começava a se questionar se a menina algum dia conseguiria baixar suas defesas. Com o passar dos anos, Luísa foi se tornando uma presença discreta no orfanato. Ela fazia suas tarefas, participava das atividades, mas sempre com uma barreira invisível ao seu redor, como se estivesse lá, mas ao mesmo tempo distante de todos. As outras crianças, percebendo sua resistência em se abrir, também passaram a evitá-la. E assim, Luísa, aos poucos, foi aceitando a solidão como parte de sua vida. Em meio a esse cenário, sua autoestima começava a se deteriorar. Ela se olhava no espelho e via uma menina diferente das outras. Não havia sorrisos espontâneos, nem brilho nos olhos. O abandono de sua mãe a fazia questionar sua própria valia como pessoa. Será que ela era indigna de amor? Será que Marina havia visto algo nela que a fez decidir ir embora? Essas perguntas a atormentavam todas as noites, antes de dormir. E quanto mais pensava nelas, mais distante se sentia de qualquer chance de ser feliz. A transição entre a infância e a pré-adolescência trouxe ainda mais desafios. Enquanto as outras meninas começavam a compartilhar sonhos sobre o futuro e os primeiros amores, Luísa permanecia alheia a essas conversas. Ela não conseguia imaginar um futuro fora do orfanato, muito menos alguém que pudesse amá-la. O conceito de ser amada parecia distante, quase impossível. Como poderia acreditar que alguém se importaria com ela, quando nem mesmo sua própria mãe ficara ao seu lado? Essa solidão a transformava. Luísa tornou-se uma menina introspectiva, que evitava qualquer forma de vulnerabilidade. O sorriso que costumava iluminar seu rosto quando criança desaparecera, e sua postura agora era sempre de cautela e autoproteção. Era mais fácil ser forte por fora do que admitir a fragilidade que sentia por dentro. Conforme o tempo passava, Luísa começou a aceitar o fato de que talvez ninguém viria para resgatá-la. A ideia de uma vida fora do orfanato, seja com sua mãe ou com outra família, parecia cada vez mais distante. Aos poucos, ela foi se convencendo de que estava destinada a uma existência solitária, sem o carinho ou amor de uma família verdadeira. Enquanto Luísa crescia no orfanato, experimentando o peso do abandono e a solidão que a acompanhava, a vida de Marina seguia um caminho sombrio e tortuoso. O arrependimento por ter deixado a filha era um companheiro constante, mas o medo era ainda mais implacável. Marina vivia aprisionada em sua própria casa, sob o controle opressivo de Roberto, o homem cuja presença havia destruído suas esperanças e forçado a decisão mais difícil de sua vida: abandonar Luísa para mantê-la segura. Marina não havia previsto que o peso da culpa seria tão esmagador. Naquele primeiro dia, quando voltara do orfanato para a casa, uma parte dela acreditava que talvez a dor diminuísse com o tempo, que de alguma forma ela aprenderia a viver com a ausência de sua filha. No entanto, a realidade foi muito mais cruel. O rosto de Luísa, tão inocente, aparecia em seus sonhos, e o som de sua voz pedindo pela mãe ecoava em sua mente todas as noites. Ela sabia que havia feito o que julgava necessário, mas a justificativa não trazia nenhum alívio. Roberto, por sua vez, continuava exatamente como sempre fora, manipulador e cruel. Ele nunca soube o que Marina havia feito com Luísa, e Marina manteve o segredo por anos, temendo que, se descobrisse, ele fosse atrás da menina.
Roberto parecia não ter se importado muito com o desaparecimento da criança, como se Luísa tivesse sido apenas mais uma parte inconveniente de sua vida, facilmente descartada. O que importava para ele era manter o controle sobre Marina. Com o passar do tempo, Marina se isolou cada vez mais. Ela raramente saía de casa e evitava qualquer interação com outras pessoas. Roberto, desconfiado e possessivo, fazia questão de monitorar seus movimentos e até controlava suas conversas. Ele parecia se deliciar com a sensação de poder, e Marina, temendo suas explosões de raiva, cedia a todas as suas exigências. Nos primeiros meses após o abandono, Marina acreditava que poderia reunir coragem para buscar ajuda. Ela sonhava com um plano de fuga em que poderia se livrar de Roberto e talvez algum dia reencontrar Luísa. Mas esses sonhos se dissipavam sempre que Roberto a lembrava do poder que tinha sobre ela. Ele era imprevisível e sua ira era assustadora. Marina sabia do que ele era capaz, e qualquer pensamento sobre Luísa a aterrorizava, pois o medo de que Roberto descobrisse e a usasse contra ela era paralisante. Havia momentos em que Marina se permitia olhar pela janela da pequena casa, observando as ruas silenciosas da cidade. Ela pensava em Luísa, agora crescendo sem ela, sem a presença de uma mãe que deveria estar ao seu lado. A culpa parecia esmagá-la nesses momentos de silêncio. O que Luísa estaria pensando? Será que já a havia esquecido? Ou pior, será que Luísa a odiava por tê-la deixado? Essas perguntas atormentavam Marina dia e noite. Ela tentava encontrar alguma paz na ideia de que sua filha estaria melhor sem ela, longe de Roberto, longe do caos que havia se tornado sua vida. Cada vez que Roberto se aproximava dela, com suas ameaças veladas e olhares de desprezo, Marina sentia o corpo congelar de medo. Ela sabia que a qualquer momento ele poderia descobrir o que ela havia feito, e o que ele faria a seguir seria ainda mais cruel. Roberto era imprevisível, e Marina vivia em constante estado de alerta, nunca sabendo quando ele explodiria em fúria ou a puniria por algum erro trivial. Certa noite, enquanto lavava os pratos na pia da cozinha, Marina ouviu a porta da frente se abrir bruscamente. Roberto havia saído naquela tarde para encontrar alguns amigos, mas voltara mais cedo do que o esperado. O som de seus passos pesados ecoava pela casa e Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Quando ele entrou na cozinha, havia algo em seu olhar que a fez recuar instintivamente. "O que você fez hoje?" Ele perguntou sem rodeios, o tom carregado de suspeita. Marina manteve o olhar baixo, respondendo com calma ensaiada. "Limpei a casa como você pediu e depois preparei o jantar." Roberto estreitou os olhos, como se procurasse um motivo para desconfiar dela. Ele sempre fazia isso, uma forma de mantê-la em alerta, constantemente pisando em ovos. "Está ficando mais silenciosa do que o normal, Marina." Ele murmurou, aproximando-se. "Isso me faz pensar se você está escondendo alguma coisa de mim." Marina sabia que qualquer resposta poderia ser perigosa, então permaneceu em silêncio. Roberto a observou por um longo momento, antes de se afastar bruscamente, murmurando algo inaudível. Marina soltou o ar que nem percebera estar prendendo, o coração ainda acelerado. O controle dele sobre sua vida era absoluto, e cada pequeno gesto seu era uma forma de reafirmar esse poder. Os dias continuaram a passar, e a vida de Marina se tornou uma rotina insuportável de medo e arrependimento. Ela passava longas horas no pequeno quarto que dividia com Roberto, onde nos raros momentos de solidão se permitia lembrar de Luísa. Era sempre doloroso, mas ao mesmo tempo essas lembranças eram tudo o que lhe restava. Ela se apegava às pequenas memórias da filha, como o som de sua risada ou o jeito como seus olhinhos brilhavam quando brincavam juntas. No entanto, havia um aspecto da culpa que Marina não conseguia escapar: a decisão de não procurar por Luísa.
Mesmo com todo o medo que Roberto lhe inspirava, havia momentos em que a culpa de não estar ao lado da filha se tornava insuportável. O instinto materno a impulsionava a querer lutar por Luísa, mas o medo sempre prevalecia. Marina estava convencida de que qualquer tentativa de se reconectar com a filha colocaria ambas em risco. Roberto, se soubesse onde Luísa estava, poderia usá-la como uma forma de punição contra Marina, e isso era algo que ela não podia permitir. Marina passava horas olhando pela janela, como se buscasse respostas no vazio do horizonte. O que havia acontecido com sua filha? Será que ela estava em segurança? Será que alguém cuidava dela? Essas perguntas eram como espinhos que perfuravam seu coração. Marina desejava com todas as suas forças que Luísa estivesse vivendo uma vida melhor, em um lugar onde o amor a envolvesse, onde ela pudesse crescer sem o peso do medo. O tempo passou, mas a dor não diminuía. Cada aniversário de Luísa, cada marco que a filha atingia sem ela, era um lembrete cruel do que havia perdido. Marina se perguntava como estaria a menina, agora com mais de 10 anos. Ela imaginava que Luísa já devia estar grande, uma pré-adolescente com sua própria vida e pensamentos. Será que Luísa se lembrava dela? Será que, de alguma forma, sua filha a perdoaria algum dia? Essas perguntas, no entanto, permaneceriam sem resposta por muito tempo. Marina estava presa em um ciclo de culpa e medo, incapaz de fazer algo para mudar a situação. Cada passo em direção ao passado, em direção a Luísa, parecia impossível, e o domínio de Roberto continuava a mantê-la cativa. No fundo, Marina sabia que não poderia se libertar completamente daquele sofrimento enquanto Roberto estivesse em sua vida. Mas o medo de enfrentá-lo, o medo de fazer algo que pudesse provocar sua ira, era grande demais para que ela agisse. E assim, Marina continuava sua vida em silêncio, carregando sozinha o peso da culpa e o medo constante de que, um dia, a verdade sobre Luísa fosse revelada. Luísa estava parada na entrada do orfanato, segurando uma pequena mala em uma das mãos. Aos 18 anos, era agora uma jovem adulta. O cabelo escuro caía solto sobre seus ombros, e seus olhos, outrora cheios de curiosidade infantil, agora revelavam um profundo vazio. Ela observava os portões altos e imponentes à sua frente, os mesmos que havia passado anos olhando na esperança de ver sua mãe voltar para buscá-la. Mas Marina nunca veio. E agora, mais de uma década depois, Luísa estava prestes a sair daquele lugar pela última vez. O orfanato, que por anos tinha sido sua prisão e sua única casa, agora a expulsava para um mundo que ela não conhecia, sem nenhuma direção clara sobre o que fazer. As freiras lhe deram algumas orientações básicas sobre como lidar com o mundo lá fora, mas Luísa sabia que na prática estava sozinha. Sem família, sem amigos além dos que havia deixado no orfanato, e com poucos recursos, a incerteza sobre o futuro era esmagadora. Ela suspirou, ajustando a alça da mala no ombro, e deu o primeiro passo para fora dos portões. Cada passo era pesado, não apenas pela mala que carregava, mas pela bagagem emocional que pesava sobre ela desde o dia em que fora deixada ali por sua mãe. Embora estivesse fisicamente saindo do orfanato, a sensação de abandono e solidão a acompanhava como uma sombra. Ela não sabia o que esperar da vida fora daquele lugar. Desde pequena, a ideia de que algo melhor a esperava sempre pareceu distante, quase como uma ilusão. Luísa havia conseguido um quarto simples em uma pensão próxima, graças a um pequeno fundo que o orfanato mantinha para ajudar as crianças quando deixavam a instituição. A pensão era velha e modesta, com paredes desgastadas e um cheiro de mofo que pairava no ar. Era um lugar humilde, mas era o único lugar que ela podia chamar de lar agora. Entrando no quarto, Luísa jogou a mala no chão e se sentou na beira da cama. O colchão era duro, mas o desconforto físico não importava. O que realmente a consumia era a sensação de estar perdida. Naquela primeira noite sozinha, os pensamentos a esmagavam.
A mente de Luísa voltava repetidamente para o orfanato, para as outras crianças que também haviam sido deixadas para trás. Algumas haviam sido adotadas, outras, como ela, haviam permanecido até a maioridade, sem nunca conhecer o calor de uma família. Mas, ao contrário de algumas das outras meninas, Luísa sabia que havia sido abandonada por sua mãe. Essa verdade sempre a corroeu, alimentando dúvidas e perguntas que ela nunca conseguira responder. Agora, sozinha em um quarto escuro, Luísa sentia que algo estava prestes a mudar. Ela não podia mais ignorar as questões que a atormentavam. Por que sua mãe a deixara? Será que Marina ainda estava viva? Essas perguntas nunca haviam deixado sua mente, mas com o passar dos anos, Luísa tentara enterrá-las profundamente. Agora, porém, sentia que não havia mais como escapar dessas dúvidas. Ela precisava de respostas. Nos dias seguintes, Luísa começou a organizar sua vida fora do orfanato. Encontrou um emprego simples em um café local, limpando mesas e servindo os clientes. O trabalho era cansativo, mas dava a ela uma pequena renda para se manter. Apesar de estar ocupada durante o dia, as noites eram as mais difíceis. Era nesses momentos de silêncio, no quarto solitário da pensão, que os pensamentos sobre sua mãe e seu passado a consumiam. A incerteza sobre o que acontecera com Marina a deixava inquieta. Seria possível que sua mãe ainda estivesse por aí, vivendo em algum lugar? Esses pensamentos começaram a se intensificar, a ponto de Luísa sentir uma necessidade urgente de investigar. Ela sabia que não poderia seguir em frente com sua vida sem obter respostas sobre o que realmente havia acontecido. O tempo não havia apagado a dor do abandono, mas o desconhecimento sobre os motivos de sua mãe a deixava ainda mais angustiada. Decidida, Luísa começou a buscar informações sobre Marina. Voltou ao orfanato e conversou com as freiras, mas elas sabiam pouco além do que já lhe haviam contado. Uma mulher havia deixado a menina lá sem muitos detalhes e nunca mais retornara. As freiras não mantinham registros além dos documentos básicos e Luísa se viu sem nenhuma pista concreta. No entanto, Luísa não desistiu. Começou a visitar os locais onde imaginava que poderia encontrar alguma informação. Foi à prefeitura da cidade, onde conseguiu acesso aos antigos registros de moradores. Ela passou horas examinando as fichas, procurando pelo nome de Marina, mas encontrou pouco mais do que o endereço antigo que ela já conhecia. Era a mesma casa em que passara os primeiros anos de sua vida, mas, ao que tudo indicava, ninguém morava lá há muitos anos. Luísa sentiu um nó se formar no estômago. O medo de que sua mãe estivesse morta era um pensamento constante, mas agora que estava à beira de descobrir a verdade, o medo se intensificava. Mesmo assim, ela não podia voltar atrás. A necessidade de saber era maior que o medo. Certa tarde, depois de mais uma busca infrutífera, Luísa decidiu retornar à casa onde havia passado os primeiros anos de sua vida. O lugar ficava nos arredores da cidade, em uma área rural. Ela se lembrava vagamente do caminho, como se a estrada fosse um eco de um passado distante. A pequena casa de tijolos vermelhos parecia abandonada, cercada por mato alto e janelas quebradas. O silêncio ao redor era perturbador. Com o coração acelerado, Luísa aproximou-se da porta da frente, que estava entreaberta, enferrujada pelo tempo. Ao entrar, foi recebida por uma onda de lembranças, algumas borradas, outras claras como o dia. A pequena sala ainda mantinha resquícios de móveis antigos, cobertos de poeira. Os olhos de Luísa percorreram o espaço, e ela tentou imaginar sua mãe vivendo ali. Seria possível que Marina ainda estivesse viva? Ou a vida que levava com Roberto havia terminado tragicamente, como Luísa temia? Conforme explorava o espaço, algo dentro dela se quebrava lentamente. A casa, assim como as memórias que tinha da mãe, parecia um lugar congelado no tempo, abandonado e sem vida. No fundo de seu coração, ela sempre soube que sua mãe a amava, mas o abandono deixara marcas profundas.
Marina havia partido, deixando Luísa com tantas perguntas e nenhuma resposta. Mas agora, ela estava determinada a descobrir a verdade, não importava o que encontrasse pelo caminho. Antes de sair da casa, Luísa encontrou uma pequena caixa de madeira em um dos quartos, enterrada sob uma pilha de trapos velhos. Dentro havia algumas fotografias antigas, desbotadas pelo tempo. Uma delas era de Marina, jovem, sorrindo, segurando Luísa ainda bebê. Era um momento de felicidade capturado em uma época distante e a visão da foto trouxe lágrimas aos olhos de Luísa. Ao lado das fotos, um pedaço de papel estava dobrado com uma anotação escrita à mão, um endereço. Seu coração deu um salto. Era um lugar que ela não reconhecia, mas poderia ser uma pista. Talvez Marina tivesse deixado essa anotação para ser encontrada, talvez fosse um lugar importante para ela. Luísa não tinha certeza, mas era a única pista que conseguira até agora. Decidiu que seguiria aquele rastro, independentemente do que encontrasse. Ao sair da casa, o vento frio da tarde a envolveu, e Luísa soube que estava entrando em uma nova fase de sua vida. Ela ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava mais determinada do que nunca a descobrir o que realmente havia acontecido com sua mãe. Não importava o quão dolorosas fossem as respostas, ela sabia que precisava enfrentá-las para seguir em frente. Luísa segurava o pedaço de papel com o endereço entre os dedos trêmulos. A caixa que encontrara na casa abandonada havia dado a ela a única pista real sobre o paradeiro de sua mãe. Durante dias, ela refletiu sobre o que fazer. Seu coração estava dividido entre a raiva que sentia por ter sido abandonada e o desejo desesperado de finalmente ter respostas. Era difícil definir o que prevalecia, o medo de confrontar Marina e descobrir uma verdade dolorosa ou a esperança de encontrar, talvez, uma explicação que pudesse preencher o vazio em sua alma. A tensão crescia a cada momento em que ela adiava o próximo passo. Todas as noites, no pequeno quarto da pensão onde agora vivia, Luísa se deitava na cama com o papel amassado ao lado, o endereço repetido em sua mente como uma batida constante. Quando finalmente decidira ir atrás da mãe, 1 milhão de cenários começaram a se formar em sua cabeça. E se ela não estivesse lá? E se ela não quisesse vê-la? A rejeição, que tanto a assombrara durante sua infância no orfanato, parecia uma possibilidade aterrorizante. O endereço a levava para outra cidade, a algumas horas de onde vivia. Era uma pequena vila, longe de onde ela imaginava que sua mãe poderia estar. Luísa se preparou mentalmente para a viagem, colocando em sua mala poucas roupas, um caderno onde registrara seus pensamentos ao longo dos anos e a foto antiga que havia encontrado, com Marina sorrindo e segurando Luísa ainda bebê. Aquela imagem a dava forças. Ao observá-la, conseguia acreditar, mesmo que por um breve momento, que sua mãe a amara de verdade em algum ponto da vida. Na manhã da viagem, Luísa acordou antes do amanhecer. A ansiedade a impediu de dormir durante a maior parte da noite, e quando finalmente o sol começou a surgir, ela já estava de pé, vestida e pronta para partir. O caminho até a rodoviária foi silencioso, e a viagem longa e introspectiva. Ela olhava pela janela do ônibus, vendo as paisagens passarem como borrões, mas sua mente estava longe. Ela repassava as perguntas que gostaria de fazer à mãe, as explicações que precisava ouvir. Sua raiva fervia em certos momentos, mas em outros, a tristeza a tomava por completo. O que ela realmente encontraria no fim daquela estrada? Enquanto isso, em um pequeno vilarejo afastado, Marina vivia uma vida de isolamento e medo. Depois de tantos anos, sua existência se tornara uma rotina sem cor. Uma prisão emocional da qual ela não conseguia escapar. Roberto continuava ao seu lado, controlando cada passo, cada suspiro que dava. O medo de que ele descobrisse o paradeiro de Luísa ainda a atormentava, assim como a culpa constante que a corroía. Nos últimos meses, porém, algo havia mudado dentro de Marina.
Havia um sentimento que ela não conseguia explicar, uma intuição profunda de que algo estava prestes a acontecer. No silêncio de suas noites, acordava de sonhos vívidos com Luísa. Em seus sonhos, via a menina já crescida, com os mesmos olhos que Marina lembrava, mas agora mais profundos, mais tristes. O tempo havia passado, mas para Marina a culpa nunca envelhecera. Ela sabia que havia feito uma escolha terrível ao deixar a filha no orfanato e, em momentos de desespero, muitas vezes se perguntava se algum dia teria coragem de procurá-la. Contudo, mesmo que quisesse buscar Luísa, Marina sabia que a presença de Roberto a impedia de agir. Ele nunca soubera o que havia acontecido com a filha, mas qualquer movimento suspeito de Marina poderia despertar sua ira. Nos últimos anos, o controle de Roberto se tornara mais sutil, mas ainda estava lá, sempre presente. Ela era vigilante, cuidadosa para não despertar sua desconfiança. A ideia de que Luísa pudesse estar por perto, que pudesse estar crescendo e vivendo uma vida sem ela, era algo que Marina tentava não pensar com frequência. Mas agora, com a sensação de que algo estava para mudar, esses pensamentos se tornaram impossíveis de ignorar. Na tarde em que Luísa finalmente chegou ao vilarejo, Marina estava na varanda de casa, olhando para a estrada de terra que se estendia além dos limites da vila. O vento balançava as folhas das árvores e o som era o único ruído a interromper o silêncio. Havia um peso no ar, algo que ela não sabia definir. Roberto havia saído para resolver questões em outra cidade, e a presença dele era como uma sombra ausente. Um alívio temporário que, no entanto, não trazia paz real. Quando Luísa desceu do ônibus e começou a caminhar pela estrada de terra em direção ao endereço que tinha em mãos, cada passo parecia uma eternidade. Seu coração batia com força, como se estivesse prestes a encontrar algo que mudaria sua vida para sempre. E de certa forma estava. Ela tinha feito uma promessa a si mesma de que encontraria Marina e obteria as respostas que sempre buscara, mas agora que estava tão perto, o medo tomava conta. O que ela diria? Como enfrentaria a mulher que a abandonara e desaparecera por tantos anos? Luísa não sabia, mas a única maneira de descobrir era seguir em frente. Quando finalmente avistou a casa, um misto de alívio e angústia tomou conta de seu corpo. Era uma construção simples, rodeada por árvores e um pequeno jardim, longe de qualquer outra residência. Parecia pacífica, mas havia algo de sombrio naquele isolamento. Luísa se aproximou devagar, o coração batendo acelerado, e então, ao chegar mais perto, viu uma mulher na varanda. Seu corpo congelou. Marina. Era mais velha do que Luísa se lembrava. O tempo havia marcado seu rosto com linhas profundas, mas havia algo inconfundível nela. Os cabelos escuros, agora levemente grisalhos, estavam presos em um coque, e seus olhos, fixos na estrada, pareciam perdidos em pensamentos. Luísa ficou parada por um momento, incapaz de avançar ou recuar. Ela estava diante da mulher que habitara seus pensamentos por tantos anos, mas agora que a tinha à vista, a realidade era muito mais difícil de suportar do que ela imaginara. Ao ouvir o som de passos na estrada, Marina ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Luísa. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Marina piscou, como se estivesse vendo uma visão, incapaz de acreditar no que seus olhos revelavam. Aquele rosto, aqueles olhos... Havia algo tão familiar, tão doloroso. Luísa, a palavra escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. Luísa permaneceu em silêncio, ainda a metros de distância, incapaz de mover os pés. A raiva que ela achava que sentiria naquele momento foi rapidamente substituída por uma onda de emoções confusas. Ela havia passado tanto tempo imaginando esse encontro, mas agora que estava diante de sua mãe, não sabia o que dizer, o que sentir. Marina se levantou lentamente da cadeira, os olhos fixos na jovem mulher à sua frente. Por anos,
Ela havia sonhado com esse momento, temido esse reencontro, e agora, finalmente, estava acontecendo. Mas não havia alegria. Havia apenas uma dor profunda, uma ferida que o tempo não curara. O passado voltava para assombrá-la, trazendo consigo a lembrança do que havia perdido. Luísa, Marina repetiu, a voz trêmula. As palavras de Marina, tão frágeis e carregadas de culpa, ecoaram no silêncio da tarde. Luísa finalmente encontrou forças para dar alguns passos à frente. Sentiu um nó na garganta, as lágrimas ameaçando cair, mas ela lutou para manter o controle. Tudo o que queria era respostas. Queria saber por que sua mãe a abandonara, por que nunca voltara. Mas mais do que isso, queria entender se havia sido amada. Será que Marina se importava com ela, mesmo depois de tantos anos? Marina, ainda parada na varanda, começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, mas sim soluços profundos, como se todo o peso de anos de arrependimento e dor estivesse finalmente vindo à tona. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como explicar para a filha o motivo de tê-la deixado para trás. Luísa, apesar de toda a raiva que sentia, percebeu que o reencontro seria mais difícil do que imaginara. Ela finalmente encontrara sua mãe, mas ao mesmo tempo também encontrara uma mulher quebrada, assombrada por um passado que a havia destruído. As palavras que ensaiara tantas vezes se esvaiam, e pela primeira vez sentiu que talvez as respostas que tanto buscava não fossem suficientes para reparar o vazio que sentia. O silêncio entre mãe e filha era cortante, um vazio impossível de preencher com palavras simples. O reencontro que Luísa imaginara tantas vezes em sua mente parecia mais uma ferida aberta do que a solução que tanto buscara. De frente para sua mãe, uma mulher envelhecida e quebrada pelos anos, ela se perguntava se algum dia encontraria a paz que tanto procurava. Marina não conseguia desviar o olhar da filha, seu corpo tremendo enquanto lutava contra as lágrimas. Durante anos, ela havia se preparado para esse momento, ou ao menos acreditava que poderia se preparar. Mas agora, diante da realidade, tudo que ela conseguia sentir era um vazio esmagador. Não havia justificativa que pudesse apagar o fato de que ela havia abandonado sua filha, e esse pensamento a consumia. As palavras se recusavam a sair de sua boca. O que poderia dizer a Luísa? Que a amava, mesmo depois de ter ido embora, que havia tomado a decisão certa. Luísa, por outro lado, sentia uma avalanche de emoções. A raiva que alimentara durante toda a sua adolescência agora lutava contra a tristeza e a confusão. Ela queria gritar, exigir respostas, perguntar como sua mãe havia tido coragem de deixá-la sozinha, mas ao ver Marina desmoronando na sua frente, tudo parecia mais complicado do que imaginava. Por fim, foi Luísa quem quebrou o silêncio. Sua voz, apesar de baixa, carregava anos de dor e incerteza. Por que você foi embora? As palavras saíram mais como um sussurro, mas a pergunta atingiu Marina como um soco. Marina desviou o olhar por um momento, incapaz de sustentar o peso daquela pergunta. Como explicar algo tão complexo? Como contar a uma filha abandonada que a escolha foi feita para protegê-la, mas que no fim a destruiu de qualquer maneira? Marina começou, a voz trêmula, os olhos ainda cheios de lágrimas. Eu achava que estava te protegendo. Luísa franziu a testa. A raiva, contida por tanto tempo, começou a subir à superfície. Me protegendo? Luísa deu um passo à frente, a voz ficando mais firme. Como é que me deixar em um orfanato, me fazer crescer sozinha, sem nunca me procurar, foi me proteger? Marina levou as mãos ao rosto, sentindo a vergonha e a culpa se intensificarem. A última coisa que queria era ver Luísa sofrendo ainda mais por suas ações, mas sabia que não havia como fugir da verdade. Eu estava com medo, respondeu Marina, agora olhando diretamente nos olhos da filha. O homem com quem eu estava, Roberto, ele era perigoso. Eu sabia que, se ficasse com você, ele poderia fazer algo horrível.
Eu achava que, se te deixasse longe de nós, você estaria segura, teria uma vida melhor. Uma vida melhor? Luísa interrompeu, a incredulidade em sua voz. Eu cresci esperando que você voltasse, mas você nunca voltou. Nunca mandou uma carta, uma mensagem, nada. Você me deixou lá e nunca olhou para trás. As palavras de Luísa carregavam um peso que Marina jamais conseguiria suportar. A verdade crua de seu abandono estava ali, exposta. Ela sabia que, de certa forma, o que Luísa dizia era justo. Marina havia desistido de tentar reencontrá-la, mesmo que tivesse acreditado estar fazendo o melhor para a filha ao afastá-la. Eu sei, Marina respondeu, a voz abafada. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. E acredite, eu vivi com isso todos os dias. Não houve um único momento em que eu não me arrependesse, mas eu estava com tanto medo. Roberto, ele era um homem cruel, e eu não sabia como escapar dele sem colocar você em perigo. O que fiz foi errado, mas na época parecia ser a única opção. Luísa ouviu aquelas palavras, e mesmo sentindo o peso do sofrimento da mãe, algo dentro dela se recusava a aceitar. Durante anos, ela viveu acreditando que não era digna do amor de sua mãe, que havia algo de errado com ela. Mesmo agora, com Marina dizendo que a decisão foi tomada por medo e proteção, Luísa não conseguia apagar o vazio que sentira durante toda a sua vida. Eu passei anos me perguntando o que eu fiz de errado, Luísa disse, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Por que você não me queria? Eu pensava que eu era o problema, que não era boa o suficiente para você, que se você realmente me amasse, teria ficado comigo. Como você acha que eu poderia entender que era por medo? Tudo o que eu sentia era abandono. Marina desabou no chão da varanda, incapaz de conter a dor que estava sentindo. Ver a filha tão machucada, ouvir suas palavras tão cruas e cheias de mágoa, era insuportável. Ela sabia que havia falhado como mãe, sabia que o sofrimento de Luísa era sua culpa. Eu sinto muito, Marina choramingou, incapaz de encontrar palavras adequadas para expressar seu arrependimento. Eu sinto tanto, Luísa. Eu errei terrivelmente. Luísa enxugou as lágrimas, tentando manter a calma, mas estava se sentindo completamente despedaçada por dentro. O confronto que esperara por tantos anos não trazia alívio, nem respostas suficientes. Ver Marina implorando por perdão, quebrada pela culpa, não preenchia o vazio que havia em seu coração. A raiva ainda estava lá, assim como a tristeza, mas agora havia uma nova emoção que Luísa não esperava: empatia. Marina era uma mulher destruída, marcada pela decisão que tomara e pela vida que vivera sob o controle de Roberto. Ela havia errado, disso não havia dúvidas, mas de alguma forma Luísa agora via que sua mãe havia sido uma vítima de circunstâncias horríveis. Não era fácil aceitar, mas havia uma nova camada de compreensão que começava a surgir. O silêncio voltou a pairar entre elas, até que Luísa, com a voz baixa, perguntou: "E agora? O que você quer de mim?" Marina ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu não sei", confessou. "Eu não sei o que posso te pedir. Não tenho o direito de pedir nada. Mas, se eu puder fazer qualquer coisa para consertar o que destruí, se eu puder tentar, de alguma forma, ser uma mãe para você agora, eu faria qualquer coisa, Luísa. Qualquer coisa para tentar reparar o que fiz." A sinceridade nas palavras de Marina tocou Luísa, mas a jovem sabia que as feridas que carregava eram profundas demais para serem curadas tão rapidamente. Ela não tinha certeza se o relacionamento entre elas poderia ser reparado, ou se era possível perdoar tudo o que havia acontecido. No entanto, pela primeira vez em muitos anos, Luísa viu uma possibilidade, uma chance, por menor que fosse, de entender sua mãe e talvez de se curar do passado. Luísa respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Eu não sei se consigo te perdoar agora", disse com honestidade. "Mas talvez
Talvez eu possa tentar. Marina assentiu lentamente, ainda tomada pela culpa, mas com uma pequena faísca de esperança nos olhos. Isso é tudo o que eu poderia pedir. O caminho que ambas teriam que percorrer a partir daquele momento seria longo e difícil. Luísa sabia que não conseguiria apagar a dor do passado com facilidade, mas havia algo em sua mãe, em sua dor visível e em seu desejo genuíno de redenção, que a fez querer tentar. A vida que haviam perdido juntas não podia ser recuperada, mas talvez, de alguma forma, pudessem começar de novo. As duas permaneceram sentadas em silêncio na varanda, lado a lado, ainda separadas por anos de mágoa, mas agora conectadas por um fio tênue de esperança. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo havia uma possibilidade de cura. O silêncio entre mãe e filha, enquanto estavam sentadas na varanda, durou o que pareceu uma eternidade. A brisa leve movia as folhas das árvores ao redor, mas o mundo ao redor delas parecia parado. Luísa olhava para o horizonte, tentando processar tudo o que havia acontecido até agora. Sentia-se exausta emocionalmente, mas sabia que ainda precisava ouvir mais. Precisava de mais respostas antes de decidir qualquer coisa. Marina, por sua vez, observava a filha com o canto dos olhos, ainda assombrada pela culpa e pelas lembranças do passado. Ela sabia que o que viria a seguir não seria fácil, mas também sabia que a honestidade era a única maneira de tentar salvar o que restava de sua relação com Luísa. Você disse que Roberto era perigoso, começou Luísa quebrando o silêncio. Sua voz estava mais firme agora, como se estivesse se preparando para enfrentar o que viesse a seguir. Mas você nunca me contou tudo. O que realmente aconteceu entre vocês? Marina hesitou por um momento. Ela nunca havia contado toda a verdade a ninguém, nem mesmo para si mesma, em alguns momentos. Mas olhando para Luísa, sabia que não podia mais esconder nada. A filha merecia saber tudo, mesmo que fosse doloroso, mesmo que trouxesse à tona memórias que Marina havia enterrado profundamente em seu coração. Ela respirou fundo, juntando coragem, e começou a falar, a voz baixa e rouca. Eu conheci Roberto quando você era muito pequena. Eu estava sozinha e desesperada. Seu pai... Marina fez uma pausa, a tristeza atravessando seu rosto. Ele nos deixou quando você ainda era um bebê. E eu estava perdida. Não tinha emprego, nem família. Eu só queria proteger você, dar a você uma vida melhor. Então, quando Roberto apareceu, ele parecia ser a resposta para tudo. Ela olhou para Luísa, esperando uma reação. Mas Luísa estava quieta, ouvindo com atenção, o rosto impassível. Marina prosseguiu. No começo ele era encantador. Prometia que cuidaria de nós, que me ajudaria a criar você. Ele parecia genuíno e eu acreditei nele. Acreditei que ele poderia ser o homem que preencheria o vazio que seu pai deixou. Mas logo percebi que ele não era quem dizia ser. Marina fez uma pausa, a dor de reviver aquelas lembranças visível em seus olhos. Ela continuou. Roberto era controlador. No início eram apenas pequenas coisas. Ele queria decidir o que eu vestia, com quem eu falava, onde eu ia. Mas com o tempo, ele começou a ficar violento e... Marina parou novamente, a voz falhando, as lágrimas começando a cair. E então ele começou a ameaçar você. Luísa sentiu um aperto no peito. Mesmo que já soubesse que Roberto era perigoso, ouvir sua mãe falar sobre isso, com tanto medo e culpa, tornava tudo mais real, mais próximo. Eu tentei mantê-lo longe de você, Marina continuou. Mas ele era imprevisível. Uma vez ele levantou a mão para você. Foi então que percebi que eu não poderia ficar com você por perto. Eu estava com tanto medo do que ele poderia fazer. Eu achava que, se te deixasse em algum lugar seguro, ele nunca te encontraria. Achei que era o único jeito de proteger você. E você nunca pensou em deixar ele? Luísa perguntou, a voz vacilante.
A dor estava presente, mas agora começava a entender o desespero que sua mãe sentira. Eu queria, respondeu Marina, enxugando as lágrimas. Por Deus, eu queria mais do que tudo. Mas Roberto não me deixava. Ele me controlava, me ameaçava. Eu estava com tanto medo de que ele machucasse você se eu tentasse fugir. E depois que te deixei no orfanato, ele me vigiava ainda mais. Eu sabia que se tentasse procurar você, ele descobriria e te encontraria também. Eu estava presa, Luísa, tão presa quanto você. Houve um silêncio pesado depois dessas palavras. Marina abaixou a cabeça, sua postura demonstrando o quanto estava destruída por dentro. Ela se sentia exposta, vulnerável, e não sabia se Luísa poderia entender tudo o que havia acontecido. Luísa, por outro lado, tentava processar a confusão de emoções que borbulhavam dentro dela. Parte de sua raiva havia se dissipado, substituída por uma tristeza esmagadora. Ela não sabia se conseguiria perdoar Marina, mas começava a perceber que sua mãe, assim como ela, também havia sido vítima de Roberto. Isso não apagava o abandono, mas começava a explicar parte do motivo. Então foi por isso que você nunca me procurou? Perguntou Luísa, sua voz suavizando um pouco, mas ainda carregada de mágoa. Marina assentiu, as lágrimas caindo novamente. Sim, eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisada de medo. Eu pensava em você todos os dias, Luísa. Mas o medo de que Roberto te encontrasse era mais forte. Eu achava que se você estivesse longe de mim, estaria segura. Mas agora eu vejo que errei. Eu te deixei sozinha, e por isso não há desculpa. Luísa olhou para o chão, sentindo o peso das palavras de sua mãe. Ela sempre quisera respostas, sempre desejara entender por que sua mãe a deixara. Agora, diante de toda a verdade, sentia-se esmagada pela complexidade da situação. Marina estava certa em parte, não havia desculpa para o abandono. Mas a filha também via que o medo e o desespero que haviam tomado conta de sua mãe não eram tão simples quanto ela imaginara. Por um momento, o silêncio voltou a pairar entre elas, enquanto Luísa tentava absorver tudo o que ouvira. Ela olhou para a mãe, agora um reflexo de sua dor e arrependimento, e sentiu uma empatia que não achava possível até aquele momento. O desejo de vingança que havia alimentado por anos estava desaparecendo, substituído por um sentimento muito mais complexo. Não era perdão, não ainda, mas algo mais próximo de compreensão. Roberto ainda está por perto? Luísa perguntou de repente, o nome do homem que assombrara sua infância saindo de seus lábios com um peso que ela não conseguia ignorar. Marina estremeceu ao ouvir o nome, como se a simples menção dele pudesse trazer Roberto de volta. Ele ainda vive comigo, respondeu Marina com uma voz quase inaudível. Ele nunca foi embora, e eu nunca consegui me libertar dele, não sozinha. Luísa sentiu o estômago se revirar. Ela não esperava que Roberto ainda estivesse presente na vida de sua mãe. Durante toda a sua vida, havia imaginado o que ele poderia ter feito para obrigar Marina a deixá-la, mas nunca pensara que ele ainda estava controlando sua mãe até agora. Então você ainda está com ele? Luísa perguntou, a raiva voltando à sua voz. Ainda presa a ele? Marina assentiu, os olhos cheios de lágrimas, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever a prisão emocional e física em que se encontrava. Ele me vigia, me controla. Sempre soube que se eu tentasse fugir, ele me encontraria. E agora com você aqui, eu não sei o que ele pode fazer. Luísa sentiu uma onda de raiva, não mais direcionada à mãe, mas ao homem que havia destruído a vida de ambas. Ela finalmente começava a entender que o verdadeiro inimigo não era sua mãe, mas Roberto, cuja presença sombria pairava sobre elas como uma nuvem negra. Nós precisamos fazer algo, disse Luísa, sua voz decidida. Precisamos tirá-lo da sua vida. Eu não vou deixá-lo continuar te machucando, e eu também não vou deixar que ele me afete mais. Marina olhou para a filha com espanto. Havia tanto medo em seu coração.
Mas, ao mesmo tempo, a determinação de Luísa trouxe uma faísca de esperança. Mas ele é perigoso, Marina sussurrou, sua voz cheia de incerteza. Eu não quero que ele machuque você. Luísa se aproximou da mãe, agora mais certa do que nunca de que precisava agir. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que poderia tomar o controle de sua vida, mesmo que isso significasse confrontar o homem que havia destruído sua infância. Ele não vai mais nos controlar, disse Luísa com firmeza. Não vou deixar. Marina, ainda assustada, assentiu devagar. Sabia que enfrentar Roberto seria um desafio imenso, mas pela primeira vez em anos, sentiu que talvez houvesse uma chance de escapar. Com Luísa ao seu lado, o medo parecia um pouco menos paralisante. As duas sabiam que o caminho à frente seria perigoso e incerto, mas agora juntas estavam determinadas a finalmente confrontar o homem que havia tirado tanto delas. O ar ao redor parecia denso e pesado, enquanto Luísa e Marina permaneciam sentadas lado a lado na varanda, ambas digerindo o que havia sido dito. A revelação de que Roberto ainda estava presente na vida de Marina, controlando seus movimentos e mantendo-a prisioneira em sua própria casa, foi um choque para Luísa. Era difícil imaginar que sua mãe ainda vivesse sob o domínio daquele homem, o mesmo homem que havia destruído suas vidas anos atrás. A raiva fervia dentro dela, não apenas pelo que Roberto havia feito, mas pelo fato de que ele ainda tinha poder sobre Marina e, de certa forma, sobre ela também. Luísa balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Uma parte dela sentia um impulso violento de agir, de confrontar Roberto imediatamente e libertar sua mãe daquele pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, uma outra parte, mais racional, a lembrava de que as coisas não eram tão simples. Roberto era perigoso, manipulador e, como Marina bem sabia, imprevisível. Marina, por sua vez, observava a filha em silêncio, percebendo a batalha emocional que ela travava internamente. A culpa ainda pesava em seu coração, mas agora o medo de Roberto reacendia com força total. O que aconteceria se ele descobrisse que Luísa estava ali? E se ele percebesse que as duas estavam planejando algo? Luísa, Marina começou, a voz trêmula. Eu não sei o que fazer. Tenho tanto medo do que ele pode fazer. E se ele descobrir que você está aqui? Luísa virou-se para a mãe, os olhos endurecidos. Não havia dúvida de que Roberto era um perigo real, mas ela estava cansada de viver com medo, cansada de ser prisioneira das decisões dele, mesmo tantos anos depois. Nós precisamos nos livrar dele, mãe. Luísa respondeu firme. Eu não vou deixar que ele continue controlando nossas vidas. Já chega. A determinação em sua voz surpreendeu Marina. Ela sabia que Luísa estava certa, mas a ideia de enfrentar Roberto era aterrorizante. Nos últimos anos, ela havia se acostumado a viver na sombra dele, ajustando seus movimentos e comportamentos para evitar despertar sua ira. Agora, a ideia de se rebelar contra ele a fazia tremer de medo. Mas como? Marina perguntou desesperada. Ele sempre sabe onde estou, com quem falo. Eu não sei como escapar dele. Tentei tantas vezes, mas ele sempre me puxa de volta. Luísa olhou para sua mãe com compaixão. A raiva que antes sentia por Marina havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de pena e entendimento. Ela via agora que sua mãe era uma vítima tanto quanto ela, alguém que havia perdido o controle de sua própria vida por causa de um homem que as havia mantido cativas de diferentes maneiras. Mas mesmo assim, era difícil apagar completamente a mágoa. Parte de Luísa ainda sentia a dor do abandono e a raiva de ter sido deixada sozinha. Eu não vou deixar que ele continue com isso. Luísa repetiu, sua voz baixa, mas cheia de resolução. Nós vamos encontrar um jeito de nos livrar dele, e eu vou te ajudar. Marina olhou para a filha com os olhos cheios de lágrimas. Ela nunca imaginou que, depois de tanto tempo, seria Luísa quem estaria ali, oferecendo ajuda.
Era como se as coisas estivessem se invertendo. Ela deveria ter protegido sua filha, mas agora era Luísa quem estava disposta a lutar por ela. Eu não sei se consigo, Marina sussurrou, o medo dominando sua voz. Ele sempre encontra um jeito de me controlar. Você consegue, Luísa disse com firmeza, porque desta vez você não está sozinha. Aquelas palavras, apesar de simples, tiveram um impacto profundo em Marina. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu uma faísca de esperança. Talvez, com Luísa ao seu lado, houvesse uma chance de escapar de Roberto e começar uma nova vida. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida continuava a corroê-la por dentro. Poderia realmente ser tão simples assim? Ela sabia do que Roberto era capaz e temia as consequências de qualquer tentativa de fuga. Luísa se levantou da varanda e começou a caminhar em direção ao pequeno jardim à frente da casa. O sol já estava baixo no horizonte e a luz dourada iluminava a paisagem de forma quase melancólica. Ela precisava de um momento para pensar, para processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Sua mente estava dividida. De um lado, o desejo de proteger sua mãe e se livrar de Roberto era imenso. Mas do outro lado, havia a mágoa que ela ainda sentia, o ressentimento por ter sido abandonada. Marina ficou observando Luísa caminhar pelo jardim, sentindo o peso de suas próprias escolhas. Sabia que sua filha estava lutando com sentimentos conflitantes. O perdão não viria facilmente, e Marina não esperava que viesse. Ela própria ainda não se perdoara por ter deixado Luísa no orfanato, e o arrependimento era uma sombra constante em sua vida. Depois de alguns minutos, Luísa parou e se virou para olhar a casa novamente. A presença de Roberto parecia assombrar cada canto daquele lugar. Mesmo sem estar fisicamente ali no momento, ele ainda estava presente de forma invisível, como uma força opressora que controlava o ambiente. Voltando para perto da mãe, Luísa sentou-se novamente ao lado dela. O silêncio entre as duas foi preenchido pela tensão do momento, mas Luísa sabia que precisava continuar a conversa. Ainda havia muito a ser dito. Você sabia que eu te odiava? Luísa perguntou subitamente, sua voz baixa e cheia de tristeza. Marina ficou imóvel. Aquela pergunta, apesar de esperada, a atingiu como um golpe no estômago. Eu imaginava que você me odiasse, Marina respondeu, sua voz quase falhando. Eu odiaria no seu lugar, e eu não te culpo, Luísa. Não tenho o direito de te pedir nada, nem mesmo o perdão. As palavras de Marina trouxeram à tona todas as emoções que Luísa havia guardado por anos. O ódio, a mágoa, a sensação de não ser amada, tudo parecia tão intenso, tão presente, mas agora, sentada ao lado de sua mãe, ela se dava conta de que esse ódio não era mais a única emoção que carregava. Eu te odiei por muito tempo, Luísa admitiu com honestidade. Eu me perguntava por que você me deixou, por que nunca voltou. Eu achava que eu não era boa o suficiente para você, que eu era o problema. Marina soluçou ao ouvir isso. Saber que sua filha carregou essa culpa por tantos anos era mais do que ela podia suportar. Você nunca foi o problema, Luísa, Marina disse, com a voz embargada. Nunca. Eu te amava mais do que qualquer coisa no mundo. E ainda amo. Foi por isso que te deixei. Eu achava que estava te protegendo, mas no final, eu só te machuquei mais. Luísa olhou para a mãe, vendo toda a dor que ela carregava. As palavras de Marina eram sinceras, mas não conseguiam apagar o sofrimento do passado. Parte de Luísa ainda estava ferida, ainda tinha dificuldade em aceitar tudo o que sua mãe havia feito. Mas, ao mesmo tempo, havia um reconhecimento da complexidade da situação. As coisas não eram tão simples quanto o ódio de uma filha abandonada. Havia medo, desespero e, talvez, até mesmo uma tentativa mal direcionada de amor. Eu ainda não sei se consigo te perdoar, Luísa disse, após um longo silêncio. Mas eu quero tentar. Porque, apesar de tudo, eu acho que você é a única família que eu tenho. Marina assentiu,
lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não esperava o perdão de Luísa, mas ouvir que sua filha estava disposta a tentar era mais do que ela jamais ousara sonhar. Eu só quero uma chance de ser sua mãe de novo, Marina sussurrou. Mesmo que seja tarde demais. Luísa respirou fundo. Ela sabia que as feridas que carregava não cicatrizariam da noite para o dia, mas pela primeira vez em muitos anos sentia que poderia dar um pequeno passo em direção ao perdão, não apenas para sua mãe, mas também para si mesma. Eu acho que podemos tentar, Luísa respondeu, com uma voz suave. Aquelas palavras, embora simples, carregavam o peso de uma nova promessa. O caminho seria longo, cheio de dificuldades e momentos dolorosos, mas agora havia uma pequena esperança. E ao menos por agora era o suficiente para ambas. Marina olhou para Luísa com gratidão e alívio, sabendo que, apesar de tudo, havia uma chance. E essa chance, por menor que fosse, era tudo o que ela precisava para começar a acreditar que o futuro poderia ser diferente. A noite caiu sobre a pequena casa com uma quietude estranha. O vento assobiava pelas frestas das janelas e o silêncio entre Luísa e Marina era denso. As revelações do dia pesavam nos ombros de ambas, mas agora havia uma decisão que não poderia mais ser adiada. Roberto ainda controlava a vida de Marina e, de alguma forma, ele também continuava a exercer poder sobre Luísa, mesmo que à distância. A raiva de Luísa, antes focada em sua mãe, agora se voltava completamente contra o homem que destruíra sua infância. Enquanto sentadas à mesa da cozinha, Marina mexia a xícara de chá nas mãos, os dedos trêmulos. Ela olhava para baixo, visivelmente preocupada. Sabia que o confronto com Roberto não seria fácil, mas ao mesmo tempo sentia que com Luísa ao seu lado havia uma pequena chance de se libertar. Mas o medo, aquele medo que a acompanhava há tantos anos, continuava a sussurrar que as coisas poderiam dar errado. Luísa, por outro lado, estava determinada. A conversa com sua mãe havia despertado nela uma força que não sabia que possuía. Durante muito tempo, ela carregara o peso da raiva e da tristeza, mas agora sentia uma clareza diferente. Pela primeira vez, sabia quem era o verdadeiro inimigo. Não poderia mudar o passado, mas poderia lutar por um futuro livre do controle de Roberto. Ela olhou para Marina, que parecia perdida em seus pensamentos, e tocou sua mão. Mãe, nós precisamos agir. Ele não pode continuar controlando você, disse Luísa, sua voz firme, mas carregada de preocupação. Marina ergueu os olhos, visivelmente assustada. Ela sempre soubera que aquele momento chegaria, mas agora que estava diante dele, parecia mais difícil do que imaginava. Eu sei, Luísa, mas ele é perigoso. Roberto não vai simplesmente nos deixar ir. Ele sempre tem um plano, sempre tem um jeito de me prender de volta. As palavras de Marina soavam desesperadas, como se ela ainda estivesse presa em uma teia invisível de manipulação. Luísa apertou a mão da mãe com mais força, tentando transmitir a coragem que sentia. Eu não vou deixar isso acontecer. Nós vamos achar uma maneira de tirá-lo da sua vida de vez. E eu vou estar com você em cada passo. A determinação em sua voz era inabalável, e isso pareceu dar um pequeno alívio a Marina. Ainda assim, o medo de Marina era real. Ela sabia do que Roberto era capaz, e a ideia de enfrentá-lo a aterrorizava profundamente. Mesmo que soubesse que era necessário, o trauma de anos sob seu controle a deixava hesitante. Como você acha que podemos fazer isso? Marina perguntou, sua voz trêmula. Ele sempre parece saber tudo, Luísa. Ele sabe quem eu vejo, com quem falo. Eu não sei como fugir disso. Luísa respirou fundo, ponderando. Era evidente que Roberto tinha olhos e ouvidos por toda parte, mas Marina não precisava mais enfrentar isso sozinha. Pela primeira vez, Luísa sentia que poderiam vencê-lo, mesmo que não soubessem exatamente como ainda. Talvez a justiça fosse o caminho. Talvez expor os abusos de Roberto fosse a solução, mas precisariam de evidências sólidas,
algo que fosse irrefutável. Precisamos expor o que ele fez, disse Luísa, com uma ideia surgindo em sua mente. Se ele for pego, não poderá mais te controlar. Precisamos de provas, alguma coisa que mostre o que ele fez com você, o abuso, o controle. Marina olhou para a filha, surpresa com a clareza do plano. Ela nunca havia pensado que Roberto poderia ser enfrentado de maneira legal. Durante anos, sentiu que estava sozinha, presa na rede invisível que ele havia criado. Mas agora, com Luísa ali, as coisas pareciam diferentes. Provas, Marina repetiu pensativa. Eu posso conseguir algo. Havia algo que Marina vinha guardando por anos. Era uma pequena caixa, escondida no fundo de um armário que Roberto nunca mexia. Dentro, ela mantinha registros de algumas das ameaças e abusos que ele havia feito ao longo do tempo. Pequenos pedaços de papel com anotações, gravações em fitas antigas, coisas que ela tinha guardado na esperança de um dia usá-las. Na época, nunca teve coragem suficiente para agir, mas agora, com Luísa ao seu lado, talvez fosse o momento certo. Tenho uma caixa, começou Marina hesitante. Tenho guardado algumas coisas que ele fez. Eu nunca soube se poderia usar, mas acho que agora podemos tentar. Luísa sentiu o coração acelerar. Era um início, algo tangível que poderiam usar para derrubar Roberto. Mas mesmo com essa esperança renovada, ela sabia que precisariam ser cuidadosas. Roberto não era alguém que seria derrotado facilmente. Ele certamente teria uma rede de contatos ou até cúmplices que garantiriam que ele continuasse fora do alcance da lei. Precisamos de um plano, disse Luísa com seriedade. Não podemos simplesmente confrontá-lo. Se ele perceber que estamos agindo contra ele, pode se voltar contra nós. Precisamos ser cuidadosas, reunir tudo o que temos e entregá-lo de uma vez, para que não haja como ele escapar. Marina assentiu lentamente, absorvendo as palavras da filha. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma pequena faísca de esperança. Eu posso buscar a caixa amanhã, quando ele sair para trabalhar, sugeriu Marina. Mas, e depois? Para onde iremos? Luísa ponderou por um momento. Precisavam de um lugar seguro, onde poderiam organizar os próximos passos sem serem perturbadas. Vamos ficar longe daqui por um tempo, disse Luísa. Eu conheço um lugar. Uma amiga minha pode nos abrigar. É seguro. Podemos usar esse tempo para preparar tudo. Marina concordou, ainda apreensiva, mas confiando na determinação de Luísa. Pela primeira vez, ela sentia que tinha uma chance de escapar, uma chance de reconstruir sua vida sem o peso constante de Roberto em seus ombros. Na manhã seguinte, Marina esperou até que Roberto saísse para o trabalho. Quando a casa ficou vazia, ela foi direto para o armário onde havia escondido a caixa. Seu coração estava acelerado, a adrenalina correndo em suas veias. Abrir aquele armário era como reabrir velhas feridas, mas ela sabia que era necessário. Ao encontrar a caixa, sentiu um misto de alívio e medo. Lá estavam os registros. As ameaças de Roberto, os bilhetes raivosos que ele deixava, as gravações em fita de suas discussões, onde ele deixava claro o controle que exercia sobre ela. Quando Marina se encontrou com Luísa novamente, já fora da casa, a caixa parecia mais pesada do que realmente era. Elas estavam prontas para seguir o plano. Partiram para o local seguro que Luísa havia mencionado, uma pequena casa nos arredores da cidade, de uma amiga que concordara em abrigá-las. Ali, enquanto o mundo parecia mais distante, elas começaram a organizar os documentos. Havia fitas com gravações, fotografias, cartas ameaçadoras. Era um acervo perturbador de anos de abuso e controle, mas também era exatamente o que precisavam. Luísa, enquanto observava tudo, sentia uma mistura de raiva e alívio. Finalmente, tinham algo concreto contra Roberto. Com tudo organizado, Luísa e Marina sabiam que o próximo passo seria buscar ajuda. Precisavam de alguém em quem confiar para levar essas provas às autoridades. Alguém que não pudesse ser manipulado por Roberto
ou por suas conexões. Você conhece alguém que possa nos ajudar? Perguntou Marina, apreensiva. Luísa pensou por um momento. Sabia que o caminho à frente seria delicado, mas tinha um contato, uma mulher, Isabel, que havia ajudado outras mulheres a escapar de situações de abuso. Ela poderia ser a chave para garantir que Roberto fosse levado à justiça de maneira rápida e eficiente. Sim, conheço alguém, respondeu Luísa com firmeza. Vamos levá-lo à justiça, mãe, e dessa vez ele não vai mais te machucar, ele não vai mais nos controlar. Marina olhou para a filha com gratidão e uma nova força crescendo dentro de si. Elas tinham um plano, tinham provas, e agora, pela primeira vez, havia uma chance real de escapar das garras de Roberto. O futuro ainda era incerto, mas a esperança que Luísa trazia com ela era como um raio de luz em meio à escuridão que havia sido a vida de Marina por tantos anos. Elas estavam prontas para enfrentar Roberto, juntas. A tensão no ar era palpável. Luísa e Marina aguardavam ansiosamente no pequeno apartamento de Isabel, uma mulher firme e resoluta que tinha dedicado sua vida a ajudar vítimas de abuso a escapar de situações desesperadoras. A caixa de provas estava em cima da mesa, como uma bomba prestes a explodir. Cada fita, cada bilhete, cada fotografia ali guardada era um fragmento do passado sombrio de Marina, mas também a chave para seu futuro. Luísa sentia o peso do momento. Sabia que não havia mais volta. O plano que montaram com Isabel era meticuloso, mas havia uma margem de risco. Roberto tinha contatos, poder e, acima de tudo, era um homem imprevisível. No entanto, pela primeira vez na vida, Luísa sentia que estavam prestes a derrubá-lo. As provas que tinham eram mais do que suficientes para incriminá-lo, mas precisavam agir rápido e com precisão. Não podiam deixar Roberto perceber o que estava prestes a acontecer. Ele vai perceber em breve que estou sumida, disse Marina, sua voz baixa, quase sussurrada, enquanto observava a caixa na mesa. Roberto não vai deixar isso passar. Luísa assentiu, sabendo que o tempo estava contra elas. É por isso que temos que agir agora, respondeu Isabel, o rosto sério enquanto revisava a última parte do plano. Já enviei cópias de parte das provas para um contato na polícia que conheço. Ele é confiável. Vamos expor tudo de uma vez, de forma que Roberto não tenha como fugir. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso. Isabel era experiente nesse tipo de situação, mas sabia que cada caso tinha suas próprias complicações. Roberto era um homem perigoso, e expor alguém assim sempre trazia riscos. Mas a determinação no rosto de Luísa e a recém-descoberta força de Marina a convenciam de que estavam no caminho certo. Quando ele perceber que perdeu o controle, pode tentar algo desesperado. Luísa disse, expressando o medo que mantinha preso dentro de si. Precisamos estar prontas para isso. Isabel concordou, ciente dos perigos. Por isso vocês vão ficar fora de vista. Deixem comigo o envio final das provas à polícia. Roberto não pode suspeitar de onde estão até que tudo seja divulgado e que a polícia esteja a caminho. Marina olhou para a filha, os olhos cheios de arrependimento e gratidão. Durante tantos anos, ela vivera com medo, acreditando que jamais poderia escapar de Roberto. Mas agora, sentada ao lado de Luísa, uma força que pensava estar perdida começava a emergir. Eu não sei o que vai acontecer depois, Marina disse baixinho, mas o simples fato de saber que ele não vai mais me controlar, isso já é algo que eu não pensei que sentiria de novo. Luísa segurou a mão da mãe, percebendo que aquele era o momento que ambas esperavam há muito tempo. Finalmente, tinham uma chance de colocar um fim no pesadelo que Roberto havia criado para elas. Você vai ser livre, Luísa respondeu, sua voz firme. Nós duas vamos ser livres e ele vai pagar por tudo o que fez. A manhã seguinte trouxe uma onda de ansiedade. Isabel havia enviado as provas e agora tudo dependia do tempo.
A polícia já havia sido informada e montava uma operação para prender Roberto, mas precisavam pegá-lo desprevenido. Marina, ainda temerosa, ficava olhando para o relógio, como se a qualquer momento o telefone fosse tocar com a notícia de que algo havia dado errado. Enquanto aguardavam em silêncio, o som de uma mensagem no celular de Isabel quebrou a tensão. "É da polícia", ela anunciou, a voz tensa. "Estão indo buscá-lo. Devem chegar em questão de horas. Roberto não tem como escapar dessa vez." Marina soltou um suspiro trêmulo, mas não de alívio. A incerteza do que estava por vir ainda pairava sobre ela, e o medo de que algo saísse do controle permanecia. O tempo parecia arrastar-se. Cada minuto sem notícias era uma eternidade. Luísa tentava manter a calma, mas sua mente corria com cenários de como Roberto reagiria. Sabia que ele não aceitaria a derrota facilmente. O telefone de Isabel tocou novamente, quebrando o silêncio e fazendo os nervos de todas na sala ficarem à flor da pele. Isabel atendeu e, ao ouvir a voz do outro lado da linha, seu rosto endureceu. "Eles o pegaram", disse Isabel, desligando o telefone. Roberto foi preso. O alívio na sala foi imediato, mas não sem um toque de cautela. Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando de alívio, enquanto Luísa se aproximou dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Elas sabiam que, mesmo com Roberto preso, ainda havia um longo caminho até a verdadeira liberdade, mas esse era o primeiro passo. O homem que havia dominado suas vidas por tantos anos agora estava sob custódia policial e o sistema de justiça seguiria o curso. "Ele está realmente preso?", Marina perguntou, ainda incrédula. "Isso significa que acabou?" Isabel sorriu com gentileza, embora soubesse que ainda era cedo para cantar vitória. "É um começo, Marina. Ele está sob custódia agora, e com as provas que enviamos, há poucas chances de que ele saia dessa. O processo será longo, mas, sim, ele foi preso. Vocês finalmente estão livres." As palavras pairaram no ar por alguns momentos antes que o peso de tudo que haviam passado começasse a se dissipar. Marina se inclinou para a frente, os ombros tremendo, mas dessa vez não era medo. Era o peso da liberdade começando a se assentar. Roberto não poderia mais assombrá-las, não poderia mais controlá-las. Luísa ficou ao lado da mãe, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que ainda havia muita coisa para processar, que a dor de tudo que haviam passado não desapareceria da noite para o dia. Mas o fato de que Roberto estava preso, de que ele finalmente pagaria por suas ações, trazia uma paz que ela nunca havia experimentado antes. O julgamento de Roberto começou semanas depois. As provas contra ele eram robustas. Os anos de controle, abuso psicológico e ameaças que Marina havia suportado foram expostos de maneira clara e inegável. A cada nova sessão, Luísa e Marina assistiam em silêncio, com o peso do passado sempre presente, mas com a certeza de que estavam caminhando para um futuro sem a sombra de Roberto. Durante o julgamento, Roberto tentou se defender, tentou manipular os fatos, mas as evidências eram incontestáveis. Cada carta, cada gravação apresentada era um golpe contra ele, e a verdade finalmente veio à tona. Os juízes viram Roberto pelo que ele realmente era, um homem perigoso que havia destruído vidas com suas mentiras e controle. Marina, com as mãos trêmulas, testemunhou contra ele, contando tudo o que havia passado com uma dignidade que surpreendeu até a si mesma. Quando o veredicto foi finalmente anunciado, Luísa segurou a mão da mãe com força. Roberto foi condenado a vários anos de prisão por seus crimes, e o som da sentença final trouxe um alívio silencioso para ambas. Ele estava acabado. Ao sair do tribunal, Marina respirou fundo pela primeira vez em anos. Olhou para Luísa, seus olhos marejados de lágrimas, mas com um brilho que ela não tinha visto em muito tempo. "Está feito, mãe", disse Luísa, apertando a mão dela. "Ele não pode mais nos machucar." Marina assentiu, sorrindo suavemente, com os olhos ainda cheios de emoção. Finalmente,
Estavam livres do peso que haviam carregado por tanto tempo. Agora o futuro era delas para moldar. Não havia mais Roberto, não havia mais medo. O caminho à frente ainda seria difícil, mas, juntas, sabiam que poderiam enfrentar o que viesse. O sol brilhava no céu claro, lançando uma luz suave sobre a cidade que, para Luísa e Marina, parecia uma nova paisagem. O peso do passado, que por tanto tempo as oprimira, começava finalmente a se dissipar. Não era como se a dor tivesse desaparecido por completo, mas havia uma leveza no ar que ambas não sentiam há muitos anos. Era a sensação de que, pela primeira vez, estavam livres para viver suas próprias vidas, sem a constante sombra de Roberto pairando sobre elas. O julgamento de Roberto, com sua condenação definitiva, havia trazido a tão esperada justiça, mas o processo de cura estava apenas começando. Para Marina, cada dia sem a presença de Roberto era como um passo em direção à recuperação. Já não acordava com medo, já não tinha que esconder seus sentimentos ou temer pelas consequências de suas escolhas. Era como reaprender a viver, a descobrir quem realmente era, sem o controle constante de outra pessoa. Luísa, por sua vez, ainda lutava com suas próprias emoções. Embora sentisse o alívio de ver Roberto finalmente pagar por seus crimes, o caminho para o perdão completo, tanto de sua mãe quanto de si mesma, era longo e tortuoso. Havia momentos em que ela se lembrava de sua infância no orfanato, das longas noites solitárias, e a dor voltava crua e vívida. Mas agora, ao invés de ser consumida por essa dor, ela encontrava em Marina uma companheira de jornada. Juntas, mãe e filha estavam aprendendo a se reconectar, a reconstruir a confiança e o vínculo que havia sido quebrado anos atrás. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Marina olhou para Luísa, notando a expressão tranquila no rosto da filha. Era raro ver Luísa tão em paz, e Marina sabia que esse momento de calmaria era uma conquista para ambas. "Como você está se sentindo?" Marina perguntou com cuidado, sabendo que Luísa ainda carregava muitas das cicatrizes do passado. Luísa deu um leve sorriso, embora sua expressão refletisse a complexidade de seus sentimentos. "Ainda estou processando tudo", respondeu ela, sincera. "Acho que vai levar tempo até que eu consiga realmente seguir em frente, mas hoje estou bem." Marina assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sabia que a jornada de Luísa havia sido longa e dolorosa, e embora desejasse poder apagar o passado, sabia que tudo o que poderia fazer agora era estar ao lado da filha, apoiando-a em cada passo. "Eu estou aqui para o que você precisar, Luísa", disse Marina, a voz suave, mas cheia de emoção. "Sei que demorei para ser a mãe que você merecia, e sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas estou pronta para seguir com você de qualquer forma." Luísa olhou para a mãe e, pela primeira vez, viu não apenas a mulher que a havia abandonado, mas também uma pessoa quebrada, que havia sofrido tanto quanto ela. A compreensão do que Marina passara trouxe uma nova perspectiva, e embora o perdão total ainda fosse difícil de alcançar, Luísa sabia que queria tentar. Ela não podia apagar o passado, mas podia escolher o futuro que construiria ao lado de sua mãe. "Eu também quero tentar, mãe", respondeu Luísa com sinceridade. "Acho que finalmente posso começar a deixar algumas coisas para trás." As duas continuaram a caminhar pelo parque, em um silêncio confortável, absorvendo a simplicidade daquele momento. Não havia urgência, não havia medo, apenas a promessa de um novo começo, uma promessa de que poderiam juntas criar uma nova história, sem as sombras do passado. Os meses que se seguiram foram de adaptação. Luísa conseguiu um emprego em uma livraria local, um lugar tranquilo onde passava horas, cercada por livros. Sua fuga favorita desde os tempos do orfanato. Trabalhar ali a ajudava a encontrar paz, e aos poucos ela começava a se sentir em casa novamente. Marina, por sua vez, estava se ajustando a uma vida sem Roberto. Inicialmente,
A liberdade parecia assustadora, quase paralisante. Por anos, ela havia sido definida pelo medo e controle, e agora, sem essa presença constante, sentia-se desorientada. Mas, com o tempo, começou a redescobrir partes de si mesma que havia perdido ao longo dos anos. Inscreveu-se em um curso de costura, uma habilidade que sempre amara, e começou a reconstruir sua independência. Para ambas, a cura vinha aos poucos, em pequenos momentos de normalidade que antes pareciam impossíveis. Juntas, encontraram uma nova casa, longe das lembranças do passado, onde podiam recomeçar de verdade. Era uma casa simples, com um pequeno jardim onde Luísa gostava de sentar para ler e onde Marina cultivava flores, algo que sempre quisera fazer, mas nunca tivera a liberdade. As duas conversavam mais agora, abrindo-se sobre sentimentos que antes eram difíceis de expressar. Houve lágrimas, desabafos e momentos difíceis, mas também risos e lembranças compartilhadas. A relação entre mãe e filha ainda estava em construção e ambas sabiam que o processo seria longo, mas estavam dispostas a tentar. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Luísa olhou para Marina e sorriu de leve. "Você se lembra da foto que encontrei?" Luísa perguntou, referindo-se à imagem que havia descoberto na casa antiga, onde Marina segurava Luísa ainda bebê. Marina assentiu, o olhar suave. "Sim, lembro. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida." Luísa olhou para a fotografia que agora estava em uma moldura na sala da nova casa. Aquele momento capturado era um lembrete de que, apesar de tudo, havia amor entre elas. Um amor que o tempo e as circunstâncias não haviam conseguido destruir por completo. "Acho que agora consigo olhar para essa foto de um jeito diferente", disse Luísa, refletindo. "Não com dor, mas com aceitação, talvez até com esperança." Marina sorriu, sentindo uma onda de alívio e emoção ao ouvir as palavras da filha. Aquele era o maior presente que poderia receber, o começo do perdão. "Acho que é isso que estamos construindo agora, Luísa", respondeu Marina. "Esperança." Elas ficaram em silêncio por um momento, contemplando o futuro. O caminho que haviam percorrido fora árduo e cheio de sofrimento, mas agora, finalmente, estavam em uma nova jornada. Marina ainda carregava o peso do passado, mas sabia que, com o tempo, poderia aliviar essa carga. Luísa, por sua vez, continuava a lidar com as cicatrizes emocionais do abandono, mas começava a perceber que o perdão não era algo a ser conquistado de uma vez só. Era um processo, uma escolha que fazia a cada dia. Enquanto o sol se erguia no horizonte, iluminando a nova vida que construíam juntas, as duas perceberam que, apesar de tudo, haviam conseguido algo que antes parecia impossível, um novo começo. E para Luísa e Marina, esse recomeço, por mais incerto que fosse, era o que finalmente lhes dava forças para seguir em frente. Elas ainda tinham um longo caminho pela frente, mas agora caminhavam juntas. Mãe e filha, unidas pela dor, pelo perdão e pela esperança de que finalmente poderiam criar uma vida que era delas, livre de sombras e cheias de novas possibilidades. E aí, o que você achou dessa história? Comente abaixo. Adoramos saber o que você pensa. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para ajudar nosso canal. Até mais!